Correio Brasiliense recebe para conversar o deputado federal, o pastor Henrique Vieira, que é ator, escritor, pastor da Igreja Batista do Caminho, palhaço. É isso, deputado? Obrigado por conversar com a gente e falar um pouquinho sobre o mandato e como é que vão as coisas na Câmara. Muito obrigado pelo convite, é um prazer conversar com vocês. Deputado ou pastor, não sei como é que você prefere, a gente queria saber um pouquinho, primeiro, quem é o senhor, o senhor é deputado do Rio de Janeiro, eleito com quase 54 mil votos, se eu não me engano, é isso? E para o público aqui de Brasília, para o público do resto do Brasil, tem acompanhado o senhor e perguntado quem é esse pastor, e pode um pastor de esquerda, isso existe? Existe, não sou o primeiro, não sou o último, nem o único. Bem, eu sou Henrique Vieira, tenho 36 anos, tenho uma caminhada como pastor da Igreja Batista do Caminho, que funciona lá no Rio. Sou formado em teologia, história e ciências sociais, dei aula de sociologia e de história há muito tempo, então tenho essa veia professoral. Eu também sou da área da arte, da palhaçaria, do teatro, do cinema, então também tem essa via artística, mas tudo que faço e que sempre fiz com algum engajamento político, coletivo, na busca por uma sociedade justa, solidária, fraterna. Então, sempre fui um militante dos direitos humanos, da perspectiva antirracista. E a minha fé em Jesus, resumindo, sempre me levou à simplicidade de amar o próximo. Pelo menos esse é o meu objetivo de vida. Então, uma agenda de direitos humanos, de justiça social, de combate à pobreza, de promoção da paz, de cuidado com o meio ambiente, de respeito à diversidade. Bem, se isso se chama esquerda, eu sou de esquerda, mas, sobretudo, é uma agenda ética, solidária, que busca o bem comum. Sou um militante de esquerda e não vejo uma incompatibilidade entre a minha fé e a minha posição política. O importante é fazer tudo com muita consciência, com muito amor e com muito respeito. Mas o senhor é de um partido do PSOL, do Partido Socialismo e Liberdade. Não sei, mas entendo que é um partido anticapitalista, né? E como o senhor é sociólogo, tem lá um teórico da sociologia, o Weber, que diz que inclusive a invenção do capitalismo, naquela obra O Espírito Protestante, A a ética lógica protestante, o ética espírito do protestante. capitalismo. Max Weber. Como é que pode um pastor ser anticapitalista? O protestantismo histórico, em alguns elementos, de fato, ele dialogou com essa ética do capitalismo. Agora, eu sou discípulo do Jesus de Nazaré, da partilha do pão, da denúncia radical ao acúmulo de riquezas, da horizontalidade nas relações humanas. Veja, eu sou muito cuidadoso ao falar sobre isso, eu não gosto de ser simplório nem sensacionalista. O evangelho é o evangelho. A boa nova do amor de Deus por nós. Eu não gosto de ficar enquadrando o evangelho num espectro político, não é o meu perfil. Agora, cada pessoa, a partir da sua consciência diante do evangelho, livremente faz as suas decisões. Inclusive, eu defendo isso, que a gente não fique tutelando as pessoas, mas que elas tenham liberdade para desenvolver a sua consciência e a sua opinião. A ética que eu aprendo com Jesus é uma ética de partilha, de solidariedade, de divisão de bens, de superação da fome. E eu, no mundo que vivo, entendo que essa ética se desenvolve melhor ou se expressa melhor numa perspectiva anticapitalista. Eu acho que o sistema capitalista coloca o lucro acima da dignidade humana e aposta mais na concorrência, na competição, do que na solidariedade. Então, essa é a minha tradição, não estou sozinho nela, não falo em nome da verdade, mas acredito que amar radicalmente o próximo é buscar um jeito de construir um mundo que não coloque cédula de papel, dinheiro, acima da vida das pessoas e da natureza. Mas então o senhor é um pastor comunista? Sou um pastor anticapitalista.
Porque essa foi uma declaração da ex-primeira-dama, por exemplo, quanto à indicação do ministro Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, sugerindo que seria terrível para o povo cristão se um comunista assumisse o Supremo. Não sei se o senhor conhece o ministro Flávio Dino, se tem um... Conheço, respeito, admiro bastante. Acho que ele tem uma trajetória belíssima. Bem, o anticomunismo, a invenção do anticomunismo já justificou ditadura civil-militar no Brasil, com execução sumária, tortura, desaparecimento, censura. Isso é invenção. Agora, é uma invenção intencional para você criar a imagem do mal com muita desinformação, desconhecimento, ignorância ou esperteza intencional de você mentir deliberadamente para criar a imagem do mal e assim atacar pessoas, suas histórias e suas trajetórias. Assim, eu não idolatro nenhum regime político, eu não tenho nenhum compromisso com erros da esquerda ao longo da história. Não se trata disso. Mas eu quero participar de uma sociedade não capitalista, mais comunal, mais compartilhada, com mais tempo livre, com mais dignidade para todas as pessoas. Eu considero realmente o sistema capitalista antiético, desamoroso, insensível à dignidade humana. Não tem nenhum problema em dizer que a minha fé aponta para uma construção de mundo anticapitalista. Ah, e os erros históricos do comunismo? Não tenho nenhum compromisso com eles e sequer acho que a gente viveu uma experiência comunista de fato na história do Ocidente, do Oriente e do mundo nos últimos séculos. Mas eu lhe pergunto, e os erros da religiosidade ou da religião? Porque o senhor falou do golpe civil-militar de 64 no Brasil, tinha um envolvimento na época, não era dos evangélicos, e sim setores da Igreja Católica que apoiaram a ruptura do sistema constitucional da época. Verdade. Em vários outros processos históricos, a religiosidade fundamenta, seja a religiosidade islâmica com grupos que tenham uma atuação terrorista, seja no Ocidente com essa sombra. E hoje a gente vive no Brasil uma quase tomada do poder por muitos grupos, principalmente hoje de denominações evangélicas. Como é que o senhor vê isso e como é que o senhor tem enfrentado isso? Eu vi que o senhor não está na frente parlamentar evangélica, eu acredito, pelo que eu vi no extrato da Câmara, o senhor não participa dele. O deputado Elvino Bongasso, por exemplo, do Rio Grande do Sul, do PT, participa. Eu acho que ele tem uma ligação com comunidades de base, mas ele não é pastor. O senhor que é pastor não está nessa frente parlamentar dos evangélicos. Me fala um pouquinho sobre isso, sobre essa tomada do poder por denominações religiosas, como é que o senhor encara e por que o senhor não está na frente? São alguns aspectos que você levantou. A religião, ela pode ser utilizada para amar ou odiar, para salvar ou destruir, para promover paz ou guerra. A religião, ela, sinceramente, não é previamente boa ou previamente ruim, depende. Um determinado modelo de religiosidade matou Jesus. As pessoas que mataram Jesus assim fizeram em nome de quê? De uma determinada moralidade religiosa. Então, é triste, porém não é surpreendente ver a paixão religiosa sendo utilizada para promover a barbárie. Infelizmente, quantas vezes o cristianismo escondeu Jesus Cristo? Ou quantas vezes o cristianismo contradisse Jesus Cristo? Então, eu sempre trabalho com essa perspectiva que a religião pode sim, qualquer religião, ser uma grande inspiração para uma solidariedade profunda com a dignidade humana e um amor radical. Mas são inúmeros os exemplos na história em que o contrário disso aconteceu e ainda acontece. Essa é uma parte da minha resposta. Sobre o Brasil de hoje, o campo evangélico é muito diverso. Ninguém pode falar em nome dele. Não é um grupo coeso, não é um bloco monolítico.
mas eu reconheço que existe uma predominância conservadora e existem grupos mais do que conservadores, alimentando uma lógica bélica, preconceituosa, discriminatória, fanática, e infelizmente esses grupos têm poder midiático, têm poder econômico, têm poder na radiodifusão e têm poder nas instituições. É um momento histórico que nós estamos vivendo, que é a captura da experiência da fé por uma lógica bélica, intolerante, que demoniza o outro, que não consegue lidar com a diferença, que prefere armas do que livro, do que escola, do que arroz e feijão. É triste, mas eu reconheço, está acontecendo. Agora, isso tem a ver com a ética de Jesus? Eu acredito que não. Isso diz tudo sobre a igreja evangélica no Brasil? Também acredito que não. Então tem uma disputa a fazer na sociedade. A minha disputa é para que a fé seja um instrumento de diálogo, de respeito, de compaixão, de promoção da paz, de uma cultura de justiça social. Esse é o lugar que eu me coloco. Decidi, última parte da minha resposta, não fazer parte da frente parlamentar evangélica. Eu respeito parlamentares, inclusive do campo democrático, progressista, que fazem parte. A Benedita da Silva, uma grande referência para mim, faz. Mas não é a minha escolha, não é o meu método, não é o sinal que eu quero dar para a sociedade. Porque, de alguma forma, parece que é uma frente para defender os interesses da igreja evangélica. E eu acredito que a minha fé se realiza não é defendendo a igreja, é defendendo o povo, é defendendo o pobre, é defendendo o trabalhador, é defendendo a justiça social, é defendendo o combate à fome, a erradicação da pobreza. Então, eu prefiro dar uma sinalização que a minha fé evangélica se realiza não numa frente em defesa da igreja, mas num mandato em defesa da justiça social, do bem comum e da promoção da paz em nosso país. Só o senhor sempre tem espaço para falar aqui no Correio, só tem que a gente tem que conseguir marcar com mais frequência para conversar, pastor. Bora. O senhor falou que não faz parte. O senhor foi interpelado de uma forma até um pouco grosseira, talvez. O senhor hoje tem feito um grande enfrentamento na Comissão de Segurança Pública da Câmara, né? Sim. E o senhor foi, de uma forma um pouco grosseira, talvez, interposto pelo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro há cerca de umas 2 semanas, que o chamou de pastor da Shopee, questionando do senhor a sua posição quanto ao aborto. Eu queria que o senhor dissesse o que o senhor sente sobre isso e qual é a sua posição exatamente sobre essa questão, que é um tema que sempre gera polêmica quando discutido no país. Ser tratado com grosseria e alguma violência por esse setor não foi há 2 semanas atrás, isso é toda semana, né? Esse grupo político faz política na base da intimidação, da ameaça, do grito, é muito violento mesmo, é sempre assim. É curioso, porque repara na estratégia da extrema-direita. O Eduardo Bolsonaro, nós estávamos debatendo sobre milícia. Eu perguntei se ele conhecia Adriano da Nóbrega, um matador conhecido no Rio de Janeiro. Eu Mas isso ele perguntei não se me ele respondeu, conhecia. né? Oi? Isso ele não respondeu. Não, não, ele foi falar sobre ramais e aborto. E aí chega na sua pergunta agora. Isso é a extrema-direita. Ela foge do debate, aposta no caos informacional e aposta em alguns temas manipulados para impedir um bom debate. Então, para quem está nos assistindo agora, a conversa na Comissão de Segurança Pública era sobre crime organizado, grupo de matadores na zona oeste do Rio e milicianos. E tudo indica que a família Bolsonaro tem relação com esses grupos. Sem conseguir me responder sobre isso, ele tenta estigmatizar a minha fé, me chamar de falso pastor e joga o tema do aborto para tentar não responder sobre as relações estranhas da sua família com criminosos e tentar me isolar diante da base religiosa. E eu não romantizo o aborto, de forma alguma. Eu só avalio que a política e a legislação atual
não diminuem o número de abortos e ainda colocam as mulheres numa situação de muita vulnerabilidade e culpa. E que o resultado dessa atual legislação, inclusive, é o aborto ser a quarta causa de morte materna. Então, na verdade, o efeito vida, que eles tanto dizem defender, mesmo sendo amigos de matadores e milicianos, o efeito vida não é produzido. O número de abortos não está diminuindo e muitas mulheres estão morrendo, especialmente mulheres pobres e negras, porque quem tem dinheiro até viaja para fora do Brasil e faz em clínicas ultra especializadas e salva a própria vida. Muitas mulheres que hoje são tratadas como criminosas, no desespero fazem de forma insegura e morrem. Essa é a minha opinião. Uma legislação mais inteligente, que dê mais escuta, mais assistência social e psicológica. E acredito até que o resultado de uma legislação que regula e não criminaliza seja a diminuição do número de abortos no Brasil. Essa, inclusive, a tese que eu defendo. Mas lembrem-se, o assunto era milícia e grupos de matadores no Rio de Janeiro. Mas o senhor fala da extrema-direita, que cresceu tanto no Brasil quanto em outros lugares do mundo, mas um dos fatores, ao menos, não sei se exclusivos do Brasil, mas muito característicos no Brasil, que a extrema-direita ela veio no Brasil com grande apoio do povo evangélico, que o senhor disse não é uma unidade, não é um monolito, mas mais de 60% dos evangélicos brasileiros votaram no projeto da extrema-direita, representado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Não é um monolito, mas foi uma quantidade significativa apoiando o projeto da família Bolsonaro. Ao que o senhor julga isso? Porque o senhor falou da violência, os evangelhos podem sustentar uma interpretação do armamentismo, dessa lei de talião? Lamentavelmente, podem. Eu acho isso correto? Não, mas eu vou continuar sendo didático e pedagógico. O cristianismo já foi utilizado para justificar mulheres na fogueira da Inquisição. O cristianismo já foi utilizado para justificar a escravização sobre o povo negro. O cristianismo já foi utilizado para perseguir e dizimar povos indígenas. É triste, mas há muito tempo você tem versões cristãs sem Cristo. Essa é uma denúncia que precisa ser feita ao longo da história. Agora, vindo para o campo evangélico, foi o que eu falei, eu reconheço. Você mesmo falou, 60, 40, 65, 35. Bem, isso não é 98 versus 2. Vamos imaginar o Maracanã, pessoal do Rio de Janeiro aqui. Se você tem uma torcida com 60, o senhor é fluminense, né? Mas de jeito nenhum, por favor, não fale um negócio desse. Respeito o Fluminense, a minha equipe está pedindo para respeitar o Fluminense, mas eu sou muito torcedor do Flamengo. Você mexe com coisas intolerantes que existem em mim. Eu estou brincando. Você está torcendo pelo Mundial? Vamos voltar para outro assunto. Eu sou muito torcedor do Flamengo, mas deixa eu falar, 60, 40, você pode dizer assim, poxa, tem uma torcida tomando o estádio quase inteiro, é só um bloco ali. Ou você pode ver de outra forma, quer ver? Quase meio a meio, hein? Entendeu? Ou seja, existe uma maioria que votou em Bolsonaro, e você mesmo falou, 60. E eu vou te responder, e 40 não. Isso não é 98-2, não é 95-5, não é 90-10, nem 80-20. É 60-40, meu amigo. Tem uma disputa a ser feita. Mas tem um outro elemento importante. Eu realmente acho que nem todo eleitor do Bolsonaro é um fascista. Eu realmente acho isso. A vida é tão complexa, amigo. A questão da desinformação, as redes sociais mal utilizadas, os robôs, a massificação de discursos de ódio, grupos poderosos na radiodifusão usando esse canhão de comunicação. Tem tantos fatores influenciando o voto da pessoa, né? Eu acho um equívoco dizer que, sei lá, 49 milhões de brasileiros, que foram quase metade do Brasil, é fascista,
de extrema direita? Eu acho que não. Isso também se aplica aos evangélicos que votaram em Bolsonaro. Eu acho que nem todo evangélico que votou em Bolsonaro é alguém que quer pegar em armas, que acha que mulher tem que ficar em silêncio, que... Não, então acho que seja por onde você olhar, a situação não é fácil, reconheço, a situação é complexa, reconheço, mas tem muita disputa a fazer com o nosso povo, com respeito, com escuta e com diálogo, e eu estou nesse caminho aí. O senhor é um otimista, então, deputado. Não, o otimismo pode ser meio ingênuo. Eu sou um realista esperançoso. Eu conheço a cruz, mas não abro mão da ressurreição. Mas, deputado, eh, o senhor falou ali antes sobre a sua população, a população negra. O ministro Silvio Almeida esteve aqui conversando com a gente aí na semana passada exatamente sobre a questão dos 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi comemorado no último domingo. E ele falava da necessidade de se mudar todo o sistema carcerário se a gente quiser viver num país em paz. E Concordo. dando as desigualdades, que boa parte da população carcerária é negra e está em prisão preventiva, está em prisão temporária, não tem um julgamento definitivo ainda. O senhor está na Comissão de Segurança Pública, né, da Câmara, e o senhor tem participado de alguns projetos em geral, da discussão de alguns projetos em geral que endurecem penas, como acabando na progressão de penas ou as saídas de Natal, as saidinhas, como chamam. O senhor é a favor desse recrudescimento da lei penal Não. e a gente está caminhando para melhorar a situação ou a gente está entrando cada vez mais no buraco, na sua opinião? É, não sou a favor do recrudescimento penal. Não acho que é por aí que nós vamos resolver o grave problema da segurança pública em nosso país. Eu sinto medo, meus amigos sentem medo, meus familiares sentem medo. Eu respeito o medo das pessoas, porque é muito parecido com o que habita o meu coração. Só estou dizendo que, para pensar política de segurança pública, o medo não é um bom conselheiro. Nós temos que olhar a realidade, entender as manchas criminais, os fatores multicausais da violência no Brasil. Tráfico de drogas causa violência? Sim. Tráfico de armas causa violência? Sim. Mas olha, misoginia também causa violência, intolerância religiosa também causa violência. Repara como é que a violência é um fenômeno complexo e não são respostas fáceis. Bandido bom é bandido morto, cancelar CPF, tem que prender mesmo, pena de morte, redução da maioridade penal. Resposta fácil para problema complexo, para tentar aplacar o medo e não vai resolver absolutamente nada. Na minha opinião, pode até piorar. Eu concordo com o Silvio Almeida. O sistema prisional brasileiro hoje é um inferno na Terra. Achar que ele vai melhorar a sociedade e nos dar sensação de segurança é equivocado. E se você pega o sistema judiciário, que ainda é elitista e racista, você pode pegar pessoas pobres, em sua maioria negras, que cometeram um crime X e deveriam ser de fato punidas. Mas elas entram nesse inferno e saem de lá para cometer um crime 10x e possivelmente organizadas numa facção criminosa. O sistema prisional brasileiro ajuda a organizar e potencializar o crime. É isso que acontece no Brasil hoje. De 2017 a 2021, segundo pesquisa do CNJ, foram 112 mil apenados que morreram nos presídios brasileiros por insuficiência cardíaca, por tuberculose, por pneumonia, por infecção generalizada, por alimentação estragada. O que a gente quer, o que a sociedade quer de fato? É eleger o mal, matar e prender, esquecer a dignidade das pessoas. Além de eu achar eticamente isso errado, até pela minha fé em Jesus, isso é pragmaticamente equivocado. Quem acha que prendendo mais e matando mais
vai produzir segurança, eu acho que vai produzir barbárie. Vai aumentar o nível de ressentimento, vingança, ódio, raiva, o que vai potencialmente aumentar a violência que nos causa medo. É um ciclo sem fim. Então, eu acho que nós temos que buscar outros caminhos, né? De uma reforma no sistema policial, de um maior controle externo sobre a atividade policial, de maior ênfase em investigação das manchas criminais e controle sobre entrada e comercialização de armas e muitas outras coisas. Mas Mas eu acho sobre, que deputado, sobre esse controle externo, acabou de ser aprovada a Lei Orgânica das Polícias Militares no Congresso. E ela parece que vai, em grande medida, no sentido contrário ao controle externo. O ouvidor da polícia agora fica subordinado ao chefe de polícia, ao é, comandante-geral da PM. O comandante-geral da PM agora ele não é mais subordinado ao secretário de Justiça e Segurança do Estado, ele é subordinado ao governador e ao Exército, em vários trechos copiando trechos de leis de segurança nacional da década de 60, da época do regime civil-militar no Brasil. A gente não está caminhando num sentido contrário a isso que o senhor está acho. pregando? Sim, sim. A lei orgânica tem pontos muito positivos e tem pontos muito negativos. Dentre esses que você colocou, e eu tenho concordância com a sua análise. O cenário da segurança pública no Brasil é muito complexo. E enquanto a gente continuar apostando em respostas imediatistas para causar uma falsa sensação de segurança, não haverá solução. Só que as soluções que nós apresentamos são soluções a médio e longo prazo, que dependem de grande esforço e compreensão da sociedade como um todo, e que podem ser impopulares. Então é difícil, viu? Eu estou admitindo para você, para quem está nos assistindo. Só que o argumento que eu vou utilizar é: do jeito atual, tem alguém comemorando? O Brasil aumentou muito o sistema prisional do início da década de 90 para cá, um aumento de mais de 600%. Está adiantando prender em grande escala? Nós temos uma das polícias que mais mata e mais morre no mundo. Então, para quem acha que é letalidade, é confronto, é bala na cabeça, está adiantando? Então, eu devolvo da seguinte forma: não é um pouco equivocado continuar fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes? Tipo, encarceramento em massa e letalidade policial não melhoram indicadores de segurança. Qual é a nossa resposta? Encarceramento em massa e letalidade policial. Bem, não faz sentido. É fazer mais do que não está dando certo. Eu acho que nós precisamos ter coragem de enfrentar a lógica verdadeiramente miliciana e criminosa e buscar caminhos que não vão dar resultado de hoje para amanhã, mas podem, daqui a 20, 30 anos, construir finalmente um país mais seguro para o nosso povo. É popular o que eu estou dizendo? Não. Pelo menos O é senhor pede íntegro e um, sincero. o senhor pede um voto de fé, que é um pouco também a sua área, Eu acho que é nesse. um voto. Obrigado. Eu acho que é de fé, mas também é de confiança e trabalho. E os indicadores podem melhorar. Vou dar um exemplo. O MJ desse ano decidiu trabalhar mais no enfrentamento ao fluxo financeiro, logístico e de armas de facções criminosas. E, ao que tudo indica, eu não posso adiantar esses dados, quando sair o dado do mapa de segurança pública desse ano, nós já vamos ter indicadores melhores. Então, assim, para melhorar a minha resposta, Tá, eu mas acho que por tem que não pode adiantar um dado para a gente? A gente vai ter o maior eu prazer em acho ter que o. nós vamos ter uma diminuição do número de homicídios no Brasil com relação ao ano passado. Esse é um dado. E já aumentamos e muito o número de dinheiro retomado do fluxo de organizações criminosas e de armas. Então, assim, tem respostas que são a médio e longo prazo. E eu peço ao povo fé, confiança e um trabalho coletivo. Mas se você muda a lógica,
algumas respostas já podem começar a ser dadas em curto prazo. Eu acho que a gente tem que confiar nesse caminho. Então, o senhor falou muito da insegurança e do medo, e daí eu lhe pergunto, o senhor tem se tornado no parlamento, junto com alguns outros expoentes muito bravos, um dos principais focos do bolsonarismo e da extrema-direita, da oposição ao governo do presidente Lula. O senhor tem sentido ameaças? O senhor fala de milicianos, o senhor fala, a gente sabe que teve o caso da vereadora Marielle no Rio de Janeiro, o senhor teme pela sua segurança, o senhor é casado, tem uma filha ainda pequena, o senhor recebeu ameaças, o senhor teme isso? O senhor, que é o seu primeiro ano, está acabando agora no mandato à frente com uma grande exposição, o senhor passou de líder religioso de uma igreja para um expoente político que tem incomodado alguns setores, provavelmente, da política nacional. O senhor tem sentido medo? O senhor tem recebido ameaças? Olha, eu sou um homem negro, militante de direitos humanos, deputado federal do campo da esquerda do Rio de Janeiro. Então, por todas essas razões, eu sou alguém cauteloso e, junto com a minha equipe, eu tenho mecanismos para minha proteção e da minha família. A ameaça direta nunca recebi, mas discursos de ódio e de intimidação várias vezes nas redes sociais. Então, a gente. Não é que eu tenho medo, eu sou esperto. Eu sei o que significa enfrentar as milícias, eu sei o que significa enfrentar o fundamentalismo religioso, eu sei o que significa enfrentar a bancada da bala, eu sei o que significa enfrentar a bancada do boi. E eu fiz tudo isso em um ano. Então, e sou um homem negro. E sou do Rio de Janeiro, terra de Bolsonaro. Então, por essas razões, eu já, junto com minha equipe, procuro ter protocolos de segurança para deslocamento e por aí vai. E ameaça direta, não. E sabe o que é curioso? Te falar isso até com um grau de preocupação. A ameaça direta já é muito ruim. Mas para você sofrer alguma coisa, não necessariamente você precisa receber uma ameaça direta, né? Então, por essas razões que a gente já toma alguns cuidados para poder garantir assim a minha integridade física, eu poder tocar a minha vida e o nosso trabalho aqui. Mas na comissão, o deputado Bilinski perguntou se o senhor queria resolver de uma outra forma Aquilo os foi bem trabalhos. ridículo, né, cara? Eu me senti assim, foi muito, mas foi um alto grau foi bem ridículo. Assim, é verdade, isso está registrado, está taquigrafado, foi uma ameaça. Isso foi uma ameaça. Eu tratei como uma ameaça assim, te pego lá fora quando acabar a aula, tipo uma coisa meio. Quinta Não estou série? não tô minimizando isso, não. A gente não pode tratar isso como se fosse razoável, né? Isso é grave, é violência política, mas foi público, eu coloquei nas minhas redes, eu fiz a denúncia, então estou achando que parou ali. Espero que tenha parado, né? Vida que segue, mas estou atento. Jamais vou devolver na mesma moeda. Deus me livre desse lugar. O senhor disse várias vezes que o senhor se considera um pacifista. Eu vi uma outra entrevista em que o senhor pondera a violência produzida pelo opressor e a violência produzida pelo oprimido, que você não consegue julgar da mesma forma. Eu vou lhe fazer uma pergunta um pouco espinhosa também, que o campo evangélico se preocupa ou tem sido muito apoiador. E a situação hoje que a gente vê, da sua opinião como parlamentar e como integrante da comunidade evangélica, a situação que a gente vê hoje no conflito entre a Palestina e Israel. A comunidade evangélica parece ter aceitar qualquer ação de Israel, de autodefesa de Israel, coisa que o presidente Lula tem ponderado que o Estado de Israel, por ser um Estado democrático, não poderia responder na mesma medida.
E parece que está respondendo uma medida até maior. O que o senhor acha sobre isso? Como é que o senhor está vendo esse quadro mundial, que eu sei que não é não é do seu Rio de Janeiro, não é do seu mandato, mas Não, não tem problema, posso falar sobre isso. Eu condeno toda e qualquer atitude violenta e toda e qualquer forma de terrorismo. Ponto. A ação do Hamas em Israel foi uma ação terrorista. A ação foi terrorista. A resposta do Estado de Israel contra o povo palestino e a faixa de Gaza foi terrorista. Essa é a minha conclusão. E com uma diferença. Eu nem sei se a gente pode falar em guerra. Porque guerra, e assim, eu não romantizo e não naturalizo nenhuma, é sintoma de fracasso da humanidade, mas guerra pressupõe equilíbrio de força, minimamente. Eu vejo traços de massacre e de genocídio na ação do Estado de Israel sobre faixa de Gaza e o povo palestino. E como discípulo de Jesus, não há uma violência que possa ser justificada porque vem de um lado. Toda violência é uma violência. E quando eu olho para o que está acontecendo e para o que aconteceu, eu vejo desproporção, sim. Então, eu defendo que o povo palestino também tenha um direito a um Estado livre, autodeterminado, economicamente viável, vivendo em paz. Assim como o Estado de Israel deve continuar sendo um Estado livre, autodeterminado, economicamente viável e vivendo em paz. Então, esse é o meu posicionamento. Eu realmente acho que as ações do Estado de Israel não caracterizam resposta na mesma moeda e também incorreram em crimes humanitários gravíssimos com uma tipificação de terrorismo de Estado. Eu realmente acho isso. e qual é a leitura que faz os evangélicos em geral terem tanta adesão ao Estado de É, Israel? mais uma vez, não existe assim unanimidade no campo evangélico, mas é fruto, na minha visão, de uma leitura muito equivocada da tradição bíblica, que glorifica o Estado de Israel como se Deus tivesse um compromisso com o Estado de Israel. E tudo que o Estado de Israel faz, então, é consequentemente abençoado por Deus. Eu acho essa visão muito antibíblica, porque na dimensão ali do Antigo Testamento, para nós cristãos, ou Bíblia para os judeus, quantas vezes Deus, na verdade, reprovou a ação dos governantes, da estrutura do Estado. Deus falou por meio dos profetas, das profetisas, gente da margem, gente da periferia, gente simples. A voz de Deus, inclusive na Bíblia, foi uma voz contra estruturas de poder. Só que a leitura que se faz dessa mesma tradição bíblica é de glorificar o Estado de Israel. Então, tudo que o Estado de Israel faz, consequentemente, é abençoado por Deus. Eu acho uma visão equivocada. Deus, na perspectiva bíblica, não é que ele elegeu um povo, genealogicamente falando. Não. Deus escolheu os fracos. Deus escolheu os oprimidos. Deus escolheu os vulneráveis. Esse é o critério bíblico que, na minha opinião, ultrapassa todas as épocas. Toda época que a gente vive, pelo critério bíblico, Deus está escolhendo o pobre. Deus está escolhendo quem não tem voz. Deus está escolhendo quem não tem vez. Então, Deus não tem compromisso com uma bandeira estatal. Deus tem compromisso com gente, e gente sofrida. E a mais sofrida que tem é quem Deus está mais escolhendo. Essa, sinceramente, é a minha fé, concordando ou discordando. Eu não faço cálculo eleitoral. Eu faço o debate aberto a partir da minha consciência diante de Jesus. Deixa eu lhe perguntar, então, passado esses 25% do mandato como deputado federal, é a sua primeira participação na esfera pública como representante eleito do povo. O senhor não faz cálculo eleitoral, mas podemos imaginar, o senhor é natural de Niterói, não sei se a sua comunidade está no Rio hoje ou está em Niterói, mas podemos esperar o pastor Henrique Vieira construindo o partido e se lançando alguma outra disputa eleitoral nos próximos meses ou anos? Eu moro no Rio já desde 2016. A Igreja Batista do Caminho que eu pastoreio é do Rio.
Meu título eleitoral já é do Rio também há muito tempo, mas continuo amando Niterói, Fonseca, Santa Rosa, as praias da região oceânica. Niterói está no meu coração, mas o Rio de Janeiro é o meu casamento para a vida inteira. Nos Você próximos sabe que meses, Niterói tem a vista mais bonita do Rio de Janeiro, eu né? conheço essa piada, mas eu costumo dizer que nem os cariocas têm a visão do Rio que os niteroenses têm. Então, olha só que privilégio. Amigo, nos próximos meses, com certeza não. O pessoal já tem um pré-candidato à Prefeitura do Rio, querido companheiro Tarcísio Mota, e eu estou firme e animadíssimo com a campanha dele. Agora, a médio prazo, olha, se tiver sentido coletivo e for uma decisão partidária, sim, quem sabe um dia eu possa vocalizar um projeto de cidade, se for a dinâmica da conjuntura, demanda popular e decisão do meu partido. Eu quero ser alguém útil ao nosso projeto de sociedade e aí a gente vai avaliando em cada eleição, sabendo que a vida, inclusive, vai muito além da urna e da eleição. Para a gente encerrar a conversa, como é que o senhor avalia esse seu primeiro ano na Câmara Federal? Quais são os projetos que o senhor vê? E eu queria que o senhor também fizesse uma avaliação, aonde que o governo Lula não conseguiu chegar nas aspirações de toda essa base de apoio, essa base social, aonde ele atendeu aos anseios do Rio de Janeiro, aos anseios do pastor Henrique, meu xará. Henrique Lessa. Cara, eu termino o primeiro ano muito feliz com o nosso mandato, sei dos desafios para aperfeiçoar e melhorar o nosso trabalho. Mas vou te falar, primeiro ano de um primeiro mandato. E nós estamos na vice-liderança do governo Lula, indicados pelo PSOL. Nós fomos protagonistas na CPMI do 8 de janeiro, junto com outros deputados muito guerreiros. Nós fizemos uma grande batalha na Comissão de Segurança Pública como líder de governo. Nós tivemos grandes batalhas na Comissão de Família, na defesa do casamento civil igualitário. Nós terminamos o ano agora assumindo a presidência da Frente Parlamentar da Luta Antimanicomial. Eu vou te falar, eu assim, não é orgulho ou arrogância, não. É alegria de saber que o mandato está conectado com as lutas do nosso povo, emplacando grandes pautas de causas que dão sentido à nossa vida. Estou de cabeça erguida e animado, e no próximo ano o eixo prioritário do meu mandato vai ser combate à fome. Já estamos nos organizando para participar de várias iniciativas do governo e da sociedade civil para erradicar a fome no Brasil. Governo Lula, governo sob pressão, extrema-direita, centrão fisiológico, Congresso conservador, mercado financeiro, ganhou por 1% do Bolsonaro. Não é fácil, é um governo que tem limites e contradições. Mas, meu Deus do céu, que alívio. Eu não consigo imaginar como é que estaria a nossa vida agora se Bolsonaro fosse o presidente da República. Então, assim, voltou e aperfeiçoou o Bolsa Família, voltou e aperfeiçoou o programa de merenda escolar, voltou e aperfeiçoou o plano de aquisição de alimentos, voltou e aprovou o aperfeiçoamento e ampliação da lei de cotas. Marina Silva, ministra de Meio Ambiente, com indicadores de redução de desmatamento. Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, com um programa de direitos humanos para crianças, adolescentes, idosos. Sônia Guajajara, ministra dos povos originários, e agora um governo que escuta e defende a pauta indígena. A inflação está sob controle, o PIB ficou acima da meta. Vamos lá, é difícil reconstruir esse país, a gente acerta, a gente erra. Mas que bom que a gente ganhou essa eleição e que a gente está governando e reconstruindo esse país. É um governo que tem muito a melhorar, mas que já deu um primeiro ano com vitórias importantes para o nosso povo. Mas, deputado, o senhor não acha que a partir agora do segundo ano do governo Lula, até para conseguir realmente superar essa situação anterior ao governo Bolsonaro, tem que tirar um pouco esse espantalho da sala e ser propositivo, porque algumas questões que eram muito caras à militância, como a questão da participação de gênero no primeiro escalão, a negritude, uma mulher negra no STF, uma mulher negra juíza do STF, são várias pautas que frustraram muito
aquela base de apoio do governo, mais à esquerda do governo Lula, e que, inclusive, tem próprios integrantes do PT têm dito que isso tem reduzido a identidade do próprio governo do presidente Lula. O que o senhor acha sobre essas críticas e sobre essa frustração com a mulher negra no STF, não fazendo nenhum mérito quanto à qualidade do ministro Flávio Dino, mas Sim, essa era sim. uma demanda legítima, me parece. Não, eu concordo com essas críticas. Eu acho que a melhor forma de ser responsável com o governo é criticando de forma construtiva. Eu quero que o governo dê certo. Então, espero que o governo tenha habilidade e aderência para receber essas críticas, entendendo que somos aliados e que queremos que o governo dê certo. Mas sim, tem pontos de limite, tem pontos de contradição e tem pontos de frustração. Não tem ingenuidade ou romantização, não. Eu sou de um setor à esquerda, que quer que o governo avance em pautas populares de representatividade, de direitos humanos e enfrentamento às elites que historicamente maltratam o nosso povo. Agora, eu sei que não é num passe de mágica, eu sei que não é de um dia para o outro, e eu sei que é um governo de coalizão. Agora, vou fazer a crítica, e faço. Eu fiz parte da campanha por uma ministra negra no STF. Eu votei contra o arcabouço fiscal, um projeto central para a economia, segundo o governo. Eu acho que é um projeto que limita a capacidade de crescimento do país a médio prazo. Mas tudo isso, como alguém assim, nas fileiras da democracia, enfrentando a extrema-direita e defendendo o governo. Mas eu não tenho nenhum problema, não. Tem pontos de frustração que precisam melhorar e eu estou aqui para isso. Obrigado, deputado. Fraterno abraço.